Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Caindo a Ficha. E hoje nosso tema é pra gente grande. Hoje nosso tema é sobre relacionamento intrapessoal. Vamos esperar o pessoal ir chegando aí. Boa noite, Lilian. Boa noite, Verdade com Açúcar, Milene, sejam muito bem-vindos. Oi, Ju! Lindeza, a Juju tá aqui comigo hoje. A Suzy está aqui, a Carla. Gente, sentem-se, papel e caneta na mão, porque hoje a gente tem muita coisa para falar, né? Hoje a gente vai falar sobre relacionamento intrapessoal, né? A Ilustríssima Mayuma está dizendo que chegou para a aula. Que bom, sejam todos bem-vindos. Gente, relacionamento intrapessoal. Me deixem saber como que está o relacionamento de vocês com vocês mesmos. Tá? Eu gostaria de saber isso, porque aqui no consultório muitas vezes eu encontro pessoas que vêm em busca de si mesmo e na verdade elas querem fazer esse movimento interno. Todos nós, em algum momento da vida, a gente é convidado para fazer esse movimento interno. Camila, querida, boa noite. Márcia tá por aqui, Júlia tá por aqui, Valdemir, Rafael, sejam bem-vindos. Meus amores, vamos falar um pouquinho, começando com uma frase de Jung, que eu preciso trazê-lo para a nossa conversa, né? Que diz assim: quanto mais velho eu fico, olhem essa reflexão, mais me impressiona a fragilidade e a incerteza do nosso conhecimento. Tanto mais procuro refúgio na simplicidade da experiência imediata, para não perder contato com as coisas essenciais, isso é, dominantes que governam a existência humana. É bem possível que estejamos olhando o mundo do lado errado e que poderíamos encontrar a resposta certa mudando nosso ponto de vista, olhando o mundo pelo lado correto, isso é, não pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro. Me deixa saber o que você entende sobre isso, porque aqui, com essa fala, eu percebo que Jung ele nos convida o que ele estudou a vida inteira, esse mergulho interno, essa conexão com o nosso eu mais profundo, né? Porque quando a gente explora esse eu, quando a gente explora quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, mas olhando de um olhar para dentro, a gente começa a compreender que tudo que existe do lado de fora só existe porque eu carrego em mim, só existe porque é a forma que eu tenho de entender, de compreender a vida e de enxergar. Então, qual que é a sua lente para olhar para o mundo? O que a sua lente te conta sobre você? O que mais você enxerga do lado de fora? Eu costumo dizer que o termômetro para a gente saber como que anda a nossa vida interna, nosso relacionamento conosco, é olhar para o que está acontecendo do lado de fora e como você vem se relacionando com tudo do lado de fora. Porque, na verdade, o conhecimento começa em nós. A compreensão da vida e da existência começa em nós. Lógico que todo mundo fala o tempo inteiro como é bom a gente ter bons relacionamentos, saber se relacionar com as outras pessoas, mas e com a gente? Boa noite, Filipa, seja bem-vinda. Como que é essa relação, né, com você? Porque isso me faz lembrar essa fala de Jung sobre o conhece-te a ti mesmo. Né? Sócrates trouxe isso pra gente, isso é um conhecimento antigo, muito antes de Sócrates, mas a gente tem essa compreensão de o que será que é isso, conhecer a nós mesmos. Será que é conhecer só nossas virtudes? Será que é apenas sobre como eu me coloco, me comporto, o que eu quero desenvolver de bom em mim, olhar só para o que é positivo, como que é? Ou será que é se conhecer na íntegra, né? Sobre as nossas emoções? Faz um tempinho já eu vi um vídeo no YouTube e o palestrante ele dizia uma coisa assim: quando você espreme um limão, o que será que sai de dentro do limão? E aí ele perguntou para uma menininha que deu risada, uma criança, e disse: claro que é suco de limão. Sim, claro que é suco de limão, não dá para sair nem suco de uva nem suco de maçã, né? Quando você espreme o limão, vai sair o caldo do limão. Isso porque o limão tem na essência dele suco de limão. E nós? Quando a vida chega lá e te aperta, mas te aperta com vontade, sabe aquela coisa que assim você reage, você nem percebe, quando você vê já reagiu. O que sai de dentro de você quando a vida te aperta?
O que você manifesta nesse momento? E aí tem gente que fala assim pra mim, nossa, naquele momento, Cíntia, eu nem me reconheci, nem parecia eu. Sabe por quê? Porque essa é uma parte de você que ficou caída lá na sombra, que você nem lembra que ela existiu um dia, que alguém disse que era feio, que não podia saber sobre isso, não podia tomar contato, não podia olhar para isso, portanto isso ficou caído lá no seu inconsciente, caído lá na sua sombra. E é sobre isso, né? Para quem não assistiu as lives sobre sombra, no YouTube, link tá na bio, tem 4 aulinhas lá sobre sombra, tá? Eu costumo dizer que se você entender as sombras que você carrega, você vence qualquer processo terapêutico, né? Você vence a si mesmo, você consegue caminhar na direção desse eu maior que tem dentro de você, para que esses euzinhos que ficam causando confusão, eles se acalmem, que a gente possa olhar para eles e incluí-los, porque a cura não está em excluir, não está em olhar para um pedaço nosso e falar, isso aqui não é bom não, vou deixar isso aqui de lado, isso aqui não é meu. E aí sabe o que acontece quando a gente rejeita um pedaço nosso? A gente começa a enxergar esse pedaço em tudo que é gente, pessoa, situação que passa na sua frente, vai trazer aquela informação. Tudo. Tem gente que chega aqui em consultório, né? Tem uma moça que ela tem muito medo de inveja, que eu atendo. E ela diz assim, nossa, as pessoas me invejam muito, eu tomo muito cuidado com as pessoas porque todo mundo que se aproxima de mim é muito invejoso, é muito invejosa. E aí eu digo assim, tá, mas o que as pessoas em volta querem de você, né? Porque é uma pessoa anônima, uma pessoa normal, como nós aqui. Então ela diz, não, eu conheço, gente invejosa, eu sinto o cheiro assim, ó, de longe. Alguém já passou por essa experiência aqui? Né? Então ela diz que as pessoas invejosas chegam e ela reconhece, então ela fica longe de todo mundo. O que significa isso, hein? Será que é uma parte dela que ela não pôde olhar, que disseram que era feio, que disseram que, esse não é um bom sentimento, olha, quem sente isso, Deus castiga. Será que não teve essa conotação aí para que ela pegasse essa porção, que ela olhava e desejava, ambicionava, ela nem podia ambicionar e de repente isso virou uma inveja e aí ela escondeu dela mesma? E aí ela, sem conseguir olhar esta parte dentro de si mesma, aí começa o palco das projeções, né? Um grande baile de projeções. Todas as pessoas me invejam, todo mundo que passa por mim vai me invejar. Então, assim, o que acaba acontecendo nessa situação? A gente projeta, a gente enxerga do lado de fora exatamente aquilo que nós temos, aquilo que nós carregamos e que nós muitas vezes não reconhecemos. Isso é o que vai ficar mais importante, mais forte do lado de fora, né? Então, assim, qualquer situação que você perceba que está repetindo muito, né? Que tipo de pessoas que vêm para o seu campo? O que a vida traz? Que tipo de relacionamentos? Que tipo de troca? Qual o ambiente de trabalho? Perceba o que tem em comum, né? Nos ambientes que você vive. O César está dizendo muitas coisas da nossa cabeça. Na verdade, tudo, César, tudo é da nossa cabeça, né? Quando a gente se conhece, a gente começa a perceber que o mundo é uma ilusão. É a ilusão que a gente criou, é a nossa tela de realidade, né? Então, assim, para uma pessoa rígida, por exemplo, rígida em crenças, com algumas limitações que ela não consegue transcender, para ela vai estar tudo sempre cinza, né? Ela vai olhar o mundo como um lugar muito perigoso, ela vai olhar tudo com certo receio, vai ter medo da vida, né? Só que para a gente crescer, para a gente se desenvolver, a gente não tem outra escolha a não ser se entregar para a vida. Não tem outro caminho. O caminho é um só. É para dentro e para fora na entrega, fluindo junto com o fluxo da vida. Faz sentido para vocês? Né? Então a gente enxerga do lado de fora o que nós reconhecemos. Então nós confirmamos do lado de fora o que já existe do lado de dentro. Tá? E eu dei o exemplo da inveja porque é um exemplo muito simples, mas pode perceber, às vezes pessoas assim, nossa, no meu caminho só passa gente teimosa. Outro dia uma pessoa me disse assim, ele é um empresário, nossa, eu só lido com gente preguiçosa, impressionante, todo mundo é preguiçoso. Eu perguntei, meu filho, você é ariano? Porque eu sou ariano, o elemento é fogo, tá? O fogo é assim, ele quer fazer, e aí a pessoa que faz menos, ele julga, né?
Então, na verdade, tem uma diferença de ritmo. E ele lê essa diferença de ritmo como assim, todo mundo é preguiçoso, todo mundo é vagabundo. Né? Então fica interessante quando você percebe que você olha para o mundo, não é como o mundo é, mas é como você é como você se desenvolveu. Então, quais são suas programações? Como que você se relaciona com você? Como você se relaciona com o seu corpo? Mulherada, essa história de como você se relaciona com o seu corpo, ela é muito profunda. Grande parte das mulheres que eu atendo tem problema de intestino, são ressecadas. Por quê? Porque quando o corpo chama, elas não ouvem. Ah, tô trabalhando, tô levando a criança pra escola, tô no trabalho, tô fazendo não sei o quê, tenho que entregar o relatório. Elas não param para ouvir o corpo. Necessidade fisiológica. Cistite. Cistite é mato entre a mulherada, né? Se a gente colocasse todas as mulheres dessa live aqui para conversar, com certeza, pelo menos aí uns 10% vai falar, tô com cistite nesse momento, tô sentindo desconforto na bexiga. Por quê? Porque não atende a necessidade fisiológica do corpo. Então, o que seu corpo conta? Será que você se permite os momentos de xixi, cocô? Será que você se permite os momentos que você sente sede, né? Às vezes eu falo pra pessoa assim, você precisa se hidratar mais. A pessoa fala, nossa, tô com problema de memória, nossa, minha cabeça tá, eu não tô guardando nada, não lembro. E aí você olha pra pessoa, ela tá até meio craquelada, meio ressecada. Por quê? Porque não tá bebendo água. Aí eu falo, você não toma água? Ah, eu sinto sede, mas eu tenho tanta coisa pra fazer que eu esqueço. Aí a sede passa. E aí eu não volto lá pra tomar água. Mas pelo amor de Deus. E aí a pessoa que me escuta e começa a tomar água, pele parece que melhora. Entendem? Por quê? Porque a gente não se escuta. Se a gente não escuta a nossa necessidade básica, será que a gente está escutando algo mais profundo que vem da nossa essência? Né? Então, assim, quando a gente começa a perceber que tem situações que vão passar por nós, para a gente aprender a lidar com elas de uma forma a se priorizar, a se respeitar, a se amar, né? E eu não estou falando amar do verbo egoísmo, tá? Mas eu tô falando amar de uma forma onde você possa ouvir a sua necessidade, perceber o que te chama, né? Então, desde a necessidade fisiológica até a tua necessidade emocional, você reconhece as suas necessidades? Você consegue conversar com você? Você consegue perceber quais foram as suas partes que você foi abandonando ao longo do caminho? Gente, se tiver difícil aí a compreensão, vocês me avisem e eu vou por outro rumo aqui, tá? O César está dizendo desafios constantes. Sim, com certeza. Nós somos desafiados, nós somos cutucados pela vida, né? A poder entrar em contato conosco. E se você está em uma situação de desafio, justamente a vida sabe que você tem recurso interno para vencer aquilo. E se não tem, você vai buscar e vai conseguir realizar, né? Porque esse autoconhecimento não é só saber sobre nossas qualidades, é saber sobre nós na íntegra, saber o momento que você pode se revirar internamente e que você, muitas vezes por engolir tantas coisas, de repente você explode, quando você explode, fala, nossa, ficou irreconhecível, eu nem sei quem que é essa pessoa, meu Deus, acho que ela tem um problema terrível, tem que ir para o psiquiatra. Porque nós acabamos por anestesiar os nossos sentimentos o tempo inteiro. A gente acaba por invalidar o que a gente sente, por invalidar as nossas necessidades. E aí a gente começa a entrar num ritmo frenético, no automático da vida, e quando você olha um pouquinho para dentro, é tão assustador, é tão angustiante que você fala, não, melhor não, deixar pra lá, vou assistir um negócio aqui, vou fazer qualquer coisa, vou no boteco, vou tomar umas pingas lá, porque aí parece que essa anestesia não permite você enxergar quem você é e acessar aquilo que você precisa para integrar, né? Porque enquanto a gente foge de alguma situação dentro de nós, a gente coloca nossa energia lá, nosso foco tá ali. E aí a gente começa a olhar para a vida e fala assim, caramba, mas a vida tá travada, por que minha vida não anda? Por que eu não tô no relacionamento do jeito que eu imaginei que estaria com tantos anos de idade? Por que eu tô nessa profissão ainda? O que eu tô fazendo nesse lugar? Então, em algum momento da vida chega esse despertar, né? E quando esse despertar vem,
essa dor que te faz procurar a cura, aí sim você está no caminho. Aí sim você recebeu da vida um bom convite que você fala, não, agora eu preciso olhar para isso, eu não posso mais ignorar essa situação, preciso olhar para mim, né? Se der tempo aqui eu vou fazer um exercício com vocês, só para vocês perceberem, porque se eu perguntar assim, sobre sombra, tá? Sobre integração de sombra. Se eu perguntar para vocês assim, quanto vocês querem prosperar? De 0 a 10, pensem aí. Quanto vocês querem um bom relacionamento amoroso? De 0 a 10, pensem aí. Quanto você acha que merece tudo isso? De 0 a 10. E aí, a pergunta final é, o quanto você se perdoa quando você sente que errou? Quando você faz isso aqui eu não podia ter errado, é aquele discurso interno. Quanto você se perdoa? Escrevam aqui pra mim, me deixa saber. Você se perdoa? Porque se as suas outras respostas foram 10 e a sua resposta do não perdão foi 2, então com certeza você invalidou todas as outras respostas sobre o quanto você quer ser próspero, o quanto você quer bons relacionamentos, o quanto você quer se sentir bem dentro de você. Entende? Então, tem um meme assim, né? Quando Jesus disse, ama teu próximo como a ti mesmo, a gente esquece da parte como a ti mesmo, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, de repente só o cachorrinho entendeu, né? Por quê? Porque, a Renata tá me dizendo assim, me perdoa 5, as de mais 10. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Por que 5, hein, Rê? Olha só, eu me perdoo, de 10% eu me perdoo 5%. Cadê os outros 5% de não perdão? O que você faz com isso? Né? Se isso cai para a sombra, esse vai ser o seu sabotador da vida. Esse vai ser aquele que vai te dizer assim, você não merece algo melhor não. Fica aí onde você tá, porque é arriscado demais, é melhor não vamos evoluir não, vamos ficar aqui. Será que é assim? Né? Então, gente, observar o quanto você pode se acolher, o quanto você pode se nutrir, né? Porque se um amigo bate na sua porta 10 horas da noite pedindo ajuda porque tá numa situação, né, uma situação ruim, tá, sei lá, tá passando um processo difícil, tá numa crise, você vai abrir a porta para ele, vai receber ele dentro da sua casa, vai fazer um chazinho, não vai? Vai acolher, vai acalmar. Muito bem. Se você tem esse amor para entregar para um amigo, para uma amiga, para uma pessoa que você ama, que está em uma situação desafiadora, por que você não se acolhe quando isso acontece com você? Né? Então a Rê está falando assim, engulo e me saboto. Né? Então essa parte de engolir é que a gente precisa revisitar. Porque, gente, é muito fácil amar as nossas qualidades. É muito fácil. Aliás, é muito fácil amar uma pessoa que você gosta. Não é? Mas e uma pessoa que você não gosta? Ai, Cintia, mas eu tenho que amar uma pessoa que eu não gosto? Não, amar no sentido de deixá-la ser quem é. Se você permitir que o outro seja quem é, entendendo que ele não faz o que faz porque ele quer te agredir, mas ele faz o que faz porque é aquilo que ele tem dentro dele, nossa, você se liberta assim, lindamente. É assim, libertação nível 11, não é nem nível 10, é nível 11. Porque você está entendendo que aquela pessoa, ela se comporta assim com ela. Ai, mas ela me criticou, ela me diminuiu, ela me humilhou. Ela faz isso com ela também. Entende? Então nunca é com a gente, muito raro é com a gente. Na grande maioria das vezes é com o outro, é dele. E você não precisa recolher. Né? Quando você recolhe, quando você engole, quando você fica ali sofrendo aquela situação, com angústia, você acabou de fazer uma escolha de entregar a sua paz para ficar com a angústia que o outro teoricamente te gerou. E aí eu te pergunto, é uma escolha sábia ou é uma escolha orgulhosa? Então tem aquela máxima, né? Quer ser feliz ou quer ter razão? A gente não precisa ter razão. Né? A gente precisa entender que quando a gente se dá a oportunidade, quando a gente consegue se organizar internamente para dizer assim, tá tudo bem, né? Vai passar, eu tô com você, a gente tá junto aqui, eu te perdoo, né? Se olhem no espelho e percebam o quanto você se perdoa,
o quanto você se perdoa. Não pare o exercício do auto-perdão até que esse perdão seja 10%, tá? De 0 a 10, tem que ser 10, não pode ser menos. Menos que isso você está se abandonando. Pessoas que passam muito processo de autoabandono. Como que é esse processo de autoabandono? Quando ela me diz assim, olha só, não consigo ficar em nenhuma relação, meus amigos vão embora, não consigo estabelecer boas amizades, me sinto sozinho o tempo inteiro. Quando a gente aprofunda um pouquinho o olhar, muitas vezes a gente vai perceber que é tanto medo das relações, é tanto medo das pessoas, que ela se isola, ela mesma está criando a realidade do autoabandono, né? Então, assim, se a gente revisitar o olhar para as coisas que a gente já criou ali uma crença, se você percebe que essa crença está cristalizada, quando você olha de novo, você vai começar a descobrir que é possível revisitar, que é possível olhar essa crença, que é possível se perdoar, que é possível abrir caminho para algo novo dentro de você. E que basta só um passo, que não depende de mais ninguém, só depende de você, que é escolher de novo, que é tentar de novo. Não esquecer que você tem uma criança interna, né? Todo mundo que está aqui provavelmente passou pelo processo de aprender a andar, porque está aqui, né? Na nossa live, está aqui com saúde, conversando comigo. Então pensa assim, quando você era um bebezinho e você começou a aprender a andar, você desistiu quando caiu? Não, né? Sabe por quê? Porque você não tinha consciência julgadora dentro de você. Você tinha só uma vontade doida de conhecer o mundo, de ir para a vida, de quero ir, quero saber, quero chegar ali do outro lado, quero explorar a casa, quero explorar o quintal, quero explorar um mundo. Essa é a energia da criança. E quantas vezes a gente deixa a nossa criança interna dormindo no quarto para ficar ali com o adulto magoado que tem dentro da gente? Deixa eu fazer uma pausa para ler os comentários aqui. Cílios Neide diz assim, sou uma pessoa que me cobro por tudo e me culpo por todos. Pois é, vai lá no meu canal, Meditação do Perdão, Ho'oponopono, 90 dias, tá? Eu peço sempre os 90 dias, porque os 90 dias, ele te dá uma condição de você assimilar, tá? Uma programação nova. 21 dias você cria um caminho neural, 90 dias você já assimilou aquela mudança. E é um caminho que, se você usar com frequência, você vai perceber o quanto essa culpa muitas vezes está enraizada a sofrimentos da família, sofrimentos que você acabou carregando, programações sistêmicas, programações familiares. E a meditação do perdão é uma reprogramação sobre essas culpas, tá bom? Faça, não deixa de fazer não. Se quiser, depois me manda o feedback. A dentista Paola tá dizendo assim, aprendendo a me perdoar com a meditação do perdão da Cíntia. Boa! Viu? É isso aí, acabei de falar da meditação do perdão. Lilian, dizendo assim, eu estava assim buscando me socializar agora. Exatamente, a gente começa a perceber, olha lá, ela fala, percebo que estou muito rígida com tudo, daí deve ser a minha proteção e a armadura até para arranjar paquera eu tenho dificuldade, exatamente. Né? Eu falo assim... verdade que o açúcar tá dizendo, energia julgadora, tô anotando. É verdade, porque a gente julga muito. O tempo inteiro a gente tem esse mau hábito, não só de julgar o outro, mas pode perceber que quem julga muito o outro é aquele que se julga demais. É aquele que não se dá chance, é aquele autocrítico, aquele cobrador interno. Gente, não tem algoz fora, não precisa. A gente já tem uma voz ali, né? Tem até um analista que ele... Acho que ele é americano, se eu não me engano. Alguma coisa Stutz, o nome dele. E ele vai falar, ele fala bastante ele fala do efeito X dentro de nós. E esse efeito X, ele não é a sombra, é diferente, é algo consciente. É algo que a gente tem consciência, assim, passa pela nossa razão. Eu gostaria de fazer tal coisa, de chegar a tal lugar, ter tal coisa... viajar para tal lugar, aprender tal idioma, e de repente vem esse efeito X dentro de nós e fala assim, você não consegue, negativo, fica aí paradinho, que aí você tem menos trabalho. E esse é o julgador interno, esse é o cara que vai lá dentro de você e diz assim, você não consegue. E na verdade todos nós conseguimos, todos nós temos o mesmo potencial, mesmo apesar de crenças, mesmo apesar de limitações, mesmo apesar de qualquer coisa que a gente tenha. Nós estamos aqui hoje falando sobre isso
Porque muito já se sabe sobre o querer. Não tem nada maior do que o querer humano. Quando alguém quer alguma coisa e se coloca disposto àquilo, ontem mesmo eu postei um vídeo de um rapaz, eu não sabia, ele é brasileiro, e ele foi naquele show, agora eu não sei se é o American Idol, deve ser esse, e ele não tem os braços e ele toca guitarra com os pés, e toca rock, toca rápido, toca lindamente, né? Então assim, gente, olha o nosso potencial. Olha o nosso potencial. Isso não é o potencial do rapaz que é deficiente, isso é o potencial humano, né? Porque perceba, até para quem tem alguma deficiência, ele tem uma grande eficiência em outro ponto, né? Pessoas que por algum motivo ou nascem cegas ou ficam cegas, o que acontece? Essa pessoa vai desenvolver uma audição, ela é assim, um absurdo, o tanto que essa pessoa escuta. Caiu uma agulha ali, ela já sabe onde foi, ela localiza o ponto exato. Então assim, tudo que nos acontece é assim, não vai ser sempre uma perda exata. Se você tem uma perda de um lado, procure o outro lado da moeda. Cadê o ganho com isso? Cadê o ganho com isso? Luz e sombra moram dentro de nós. Jung diz que quando a gente integra luz e sombra, nós somos seres integrais, nós somos seres completos. Porque se nós não enxergamos a sombra, nós estamos partidos. E aí, o que é estar partido? É olhar uma parte da vida. Eu só vejo aquilo ali, né? Se você conhece alguém que é muito rígido, por exemplo, com um fanatismo, seja ele qual for, um fanatismo político, um fanatismo religioso, você vai entender que essa pessoa está conectada a uma parte, só uma parte da vida. E ela não consegue ver as outras partes, ela só olha para aquilo, porque é o mundo dela. Ela fechou e se trancou numa sala que só cabe aquilo. Entendem? Faz sentido isso? Me deixem saber se tá muito bagunçado aqui, se eu tô conseguindo ordenar as minhas ideias, porque eu falo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então sim, todas as nossas relações começam conosco. E aí, olha só que interessante, né? Eu falo muito de propósito, e aí as pessoas falam assim, meu Deus, mas eu não sei nem direito o que eu tô fazendo naquela empresa, como é que eu vou saber qual que é meu propósito? Pois é, mas quando a gente começa a internalizar, a olhar para dentro, a Rafa tá dizendo que tá perfeita a live. Rafa, amor é mil. Quando a gente começa a olhar, o que a gente traz internamente, quando a gente começa a revisitar nossa luz, nossa sombra, nossos potenciais, quando a gente começa a desenvolver esse diálogo interno, a gente começa a perceber para onde o nosso coração está chamando, para onde a sua alma está chamando, para onde você está se dirigindo, né? Eu recebi hoje uma mensagem que eu não respondi ainda, mas a pessoa me contando uma situação assim, trabalha 20 anos na mesma empresa, não é mais isso que eu quero fazer, já reclamei da situação, de uns 3 anos para cá a situação tá mais leve, mas eu não aguento mais. E aí, o que fazer? Então, quando a gente começa a viagem interna, o mergulho interno, a busca do si mesmo, a gente começa a entender que existe sim um propósito. Ele é único, ele é individual, ele é seu, né? Então, assim, esse propósito, ele não precisa ser algo gigantesco, um Mahatma Gandhi, não precisa, gente. Eu já contei pra vocês aqui várias vezes a história do jardineiro, né? Que eu fui fazer meu jardim quando eu mudei pra essa casa e, de repente, as plantas lá, as flores que eu escolhi, elas não vingaram. Eu fiz de tudo que o rapaz me ensinou a fazer, elas não vingaram. Eu falei, ixi, acho que meu dedo é meio estragado, não tá indo, né? Meu pai da roça, mas acho que eu não trouxe o mesmo dom. Aí eu falei pra ele, ó, não tá funcionando, tá? Ele falou, não, faz assim, faz assado, coloca um bombril na água, derrete ele lá, deixa de um dia pro outro, coloca essa água lá na terra, que vai acidificar, etc, etc. Me ajudou, assim, cara, com amor. Aí não resolveu, as plantas decidiram que elas não queriam ser minhas amigas e morreram. Mas quando eu retirei elas da terra, tinha raiz. E aí ele já tinha falado assim pra mim, olha, tira a planta da terra, coloca outra, tudo bem. Mas se tiver raiz, traz pra mim que eu vou ressuscitar a plantinha aqui. Aí eu falei, cara, isso é amor, isso é amor, sabe? Nossa, me emociona ver essas pessoas, porque ele tá no propósito dele.
né? Ele se dedicou, ele estuda aquilo, o olhinho dele brilha quando ele fala. Então, gente, não precisa ser uma coisa assim, nossa, é uma missão mundial, né? Não, o propósito ele é individual, ele é seu. Onde está seu propósito? Onde o seu coração vibra? Onde o teu olho brilha? Onde te dá gosto, sabe? Aquela coisa que você olha e te dá aquele... Nossa, mas isso aqui é demais. Exatamente, é lá que está o seu propósito. E se você não aprender a olhar para isso, ninguém vai olhar para você, entende? E esse lugar do propósito, para minha compreensão, depois de alguns bons anos aqui de consultório, eu entendo que é o mesmo lugar onde mora a espiritualidade. Eu sempre digo, Deus não está fora, não está longe. A energia divina mora em você. Então, propósito, espiritualidade é igual à vida. Se a gente entender que dentro da gente tem um guia interno querendo um melhor e ele vai te colocar em situações neutras. A gente que julga, isso é bom, isso é ruim, não. São situações neutras, sempre são neutras. Mas essas situações, independente de como você julga, elas vêm para o teu crescimento. Então, o quanto você está aproveitando dessa situação para evoluir, para crescer, para ampliar a tua visão. Mesmo que doa, gente, dói mesmo, tá? Banca a angústia aí, segura, não tem problema. Busca reforço, tem meditações, tem terapias, tem muito conteúdo gratuito. Meu canal tem muitos vídeos lá, fiquem à vontade para explorar, já dá para fazer um curso com as coisas que eu trago aqui. Né? Então, assim, nunca falta respaldo para aquele que busca. E é muito legal, porque quando você entra nessa busca genuinamente, a vida apresenta um monte de coisa assim para você. Fala, nossa, olha, lembrei de você quando vi esse livro. Alguém vem lá e te traz o livro que você queria comprar e não tinha dinheiro aquela semana. Sabe? Acontecem umas coisas, umas sincronicidades que é maravilhoso. Eu vou entrar aqui, eu vou dar uma olhadinha nos comentários de vocês. Por quê? Porque é justamente esse lugar, gente. É o lugar de onde vibra o teu coração. Vibrou teu coração, brilhou teu olho, cara, vai pro abraço, né? Segue nesse caminho. Este é o caminho que te apresenta assim, ó, o fluxo da vida tá aqui. E aí você coloca dentro disso autoconhecimento, propósito e espiritualidade. É a mesma coisa. Ah, mas são palavras difíceis, né? O propósito tá... não tá longe, tá aqui. Tá dentro. Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo aqui, porque eu falo mais que o homem da cobra. Tem alguém me perguntando se eu atendo individual. Atendo individual. Só chamar no direct que eu passo o telefone para você. Renata, gratidão. Você só vê em mim o que existe em você. Quem mais? Suelen está dizendo por ilusão. É esperar a gratidão do que fazemos por alguém. Que armadilha boa, hein? Que armadilha boa. Esperar o reconhecimento de quem... muitas vezes não tem o reconhecimento para te dar. Gente, se a gente não se reconhecer, você vai ficar esperando isso do outro, isso não vai vir. Não vai vir. Eu garanto para vocês. Pode até vir um reconhecimento, mas nem sempre do jeito que você espera. Mas quando você sabe quem você é, no sentido de eu estou fazendo o meu melhor aqui. Vamos por assim, eu não quero esse emprego. Não quero mais esse emprego. E aí você diz assim, tá, mas é certo eu meter uma bica aqui e não voltar mais? Não é certo, porque você sabe que você vai sofrer com isso, que você precisa do dinheiro, os boletos não param. Então você vai fazer um caminho que agora você começa a levantar uma antena e olhar para fora. Quais são as outras possibilidades? Né? Tem gente que fala assim, eu vou mandar meu currículo, vou melhorar meu currículo aqui para mandar, porque eu nem sei como é que estão me vendo lá fora. Ótimo, faça esse teste, passe por entrevistas, converse com as pessoas, sinta a energia. Gente, às vezes a gente reduz tanto o nosso mundo, né? Mas o mundo é gigante. Você pode ter uma empresa numa proposta aqui do bairro vizinho, mas você também pode ser chamado para trabalhar em algum lugar fora do Brasil, porque o mundo é enorme, as possibilidades são infinitas. Então, assim, não diminui o potencial que você é. Você é uma potência e você é carregado de energia vital. A vida vai sempre girar em torno de para onde você destina essa energia vital, para onde você inclina a tua luz, a tua força e a tua potência. Só que se você não reconhecer, você não vai conseguir usar. Né? Não adianta você ter uma bateria gigante na tua casa, que pode fornecer eletricidade para o bairro inteiro, e você nem saber que isso é possível. Então, para a gente saber que isso é possível, é importante olhar para dentro, é importante fazer essa conexão
consigo mesmo. A Suelen está perguntando qual é o meu canal. O meu canal, se você for aqui no link da bio, tem lá o direcionamento, o Linktree ali, você vai para o YouTube. Chama Cíntia Bedin, Caminho da Consciência, tá bom? Procura lá. Deixa eu ver se vocês estão falando aqui. Na verdade, com açúcar diz, às vezes o propósito é algum lugar de onde estamos correndo há tempos. Pois é. Joseph Campbell tem uma frase assim: a caverna escura que você resiste em entrar, lá estará o seu tesouro. A caverna escura que você tem medo de entrar, lá estará o tesouro que você busca. E é exatamente assim que funciona. Às vezes você tem tanto medo de fazer alguma coisa e quando você faz, você fala: misericórdia, eu não sabia que eu ia me sentir tão bem, eu não sabia que isso ia ser tão bom. Exatamente, mas de repente a gente dá tanta voz pro medo que a gente congela frente à vida, a gente congela frente às possibilidades. Faz sentido para você? Então vamos fazer um exercício simples. Eu vou ensinar vocês como é que você acolhe um pedacinho de você, tá? Que muitas vezes caiu lá na sombra. Eu vou deixar essa live vai ficar gravada. E se vocês precisarem, voltem na live, né? A Karen tá dizendo, tem muito desejo de trabalhar com algo, mas parece que não tenho força o suficiente. Então, olha só, quando é um outro lugar esse aí, tá? Mas quando a psique se recolhe, ela tá pedindo elaboração. Tem gente que fala assim, nossa, eu ando tão cansada, não tenho força pra nada, parece que eu só quero dormir. A pessoa tá lá, ela trabalha normal, ninguém percebe o que tá acontecendo, ela tá na vida, tá no jogo. Mas quando tem esse movimento de introspecção, é porque você precisa rever a sua relação consigo mesmo. É porque você precisa revisitar esse lugar. Como é que você está nesse lugar? Você tem se ouvido? Você tem dado voz para você, para o seu coração, para aquilo que você gostaria de olhar? Né? Quantas vezes você já... deixa eu ver sobre isso aqui, porque eu gostaria de fazer, e logo vem uma voz assim, mas isso vai dar tanto trabalho, eu acho que é melhor não. Entende? Então assim, a gente precisa acalmar um pouco, sabotador interno, eu sei que você tá aí, tá? Mas tem uma luz aqui, deixa eu testar? Vamos testar, né? Olhe para você com mais leveza, aprenda a brincar com essa leveza, né? Interna, porque eu sei que todo mundo tem. A Psi Filipa dizer aquilo que se resiste persiste, exatamente. Meus amores, me deixem saber aqui, vocês querem fazer? Tem um exercício aqui de sombras que eu acho que é muito legal que vocês saibam, tá? Isso eu faço, é técnica de consultório, mas eu gostaria de experimentar aqui com vocês. Vamos lá? Então é assim, se sintam relaxados aí, né? E eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho. Tá? Fechem os olhos um pouquinho. Eu vou pedir para você pensar agora num momento da sua vida onde você tenha se sentido assim, inferiorizado, inferiorizada, constrangida, rejeitada, alguma coisa que te causou vergonha. Procura esse momento aí dentro de você. Olha para esse momento. É uma parte sua que você não gostaria de ter, né? É uma parte que você tem, que tá lá. Onde que tá? O que aconteceu? O momento que você se sentiu mal, se sentiu inferiorizado, se sentiu diminuído. Olha para essa memória. Tá olhando para ela? Observa o que vem até você. E aí, eu vou pedir para você perguntar para essa memória. Como que ela se sente? Ela tá lá na sombra, ela tá lá recolhidinha, lá caída pro inconsciente. Pergunta para ela. Como é que você se sente quando eu te trato da forma que eu te trato? Como é que você se sente quando você percebe que eu me afastei de você? E deixa vir essa resposta dentro de você. Conversa com essa imagem, né? Pergunta o que ela acha de você, como que você lidou com ela, como que você a tratou. Perceba a resposta sempre vem. Pergunta agora para essa resposta o que ela acha que você pode fazer para fazer as pazes com ela, para compensar o tempo que você não deu atenção a ela. Porque a sombra, tudo que está lá na sombra, tudo que você rejeitou, tudo que você excluiu, ela só quer uma coisa, ela quer ser vista, ela quer ser incluída, não tem cura sem inclusão. Vai lá e resgata essa memória. Então agora que você compreende que ela só quer ser incluída, fala para ela que tá tudo bem,
Experimenta, faz esse movimento, percebe o que você sente, fala para ela, eu acolho você. Você é uma parte de mim que me ajuda no meu desenvolvimento, que me ajuda no meu processo evolutivo. Você existe, você existiu e você faz parte. Eu vejo você. Diga isso para a memória. E aí você vai ver como se ela estivesse saindo da sombra e vindo para a luz. E essa luz ela fica grande. E você percebe que essa energia, ela é luminosa, ela contém muita luz. E ela quer se integrar ao seu coração. Permita que ela entre no seu coração. Respira e deixa essa energia fluir por você. E aí você me conta o que você sentiu quando você fez esse movimento. Quanto tempo e quantas coisas será que a gente não deixa lá recolhido nas sombras, que a gente evita olhar, né? Me contem como é que vocês se sentem quando vocês fazem esse movimento. Esse é um movimento simples, gente, de dar luz, levar luz às nossas partes rejeitadas, né? Eu vou contar para vocês o que muitas vezes eu senti fazendo esse exercício. Quando eu era criança, eu tinha uma sensação de que as pessoas não me ouviam. Então, era como se cada vez que eu tentasse falar alguma coisa ali com os adultos, a minha sensação era assim, que eu não tinha importância, que eu não era vista. E essa é uma dor que muita criança carrega, né? A criança querer contar alguma coisa, perguntar alguma coisa e logo receber, não fala isso, não pode falar isso, é feio, né? Não, é assim, recado, né? Nesta família não falamos sobre isso. Entendem? E isso não tem a ver com os adultos serem bons ou maus, tá, gente? Isso tem a ver com crenças, com programações, com a parte sistêmica lá, tudo que veio dos ancestrais, com como as pessoas lidam ou acabaram lidando com tudo isso, né? Então, muitas vezes que eu fiz esse exercício, eu encontrei essa criança lá. E depois de muito tempo, eu até tem uma meditação da criança interna, onde você vai lá e acolhe essa criança. E não só ela, na meditação, tá no meu canal também, você acolhe no exercício a sua criança interna, a criança da sua mãe, a criança do seu pai, né? Então esse é um exercício que a gente percebe quantas partes nossas a gente abandonou pelo caminho, a gente evitou olhar, porque também não olharam, né? Então se ninguém olhou, por que eu vou olhar? Não, deixa ela lá escondidinha. Percebem? E quanto mais você se acolhe, quanto mais você recolhe essas partes, mais você vai tomando posse, mais você vai tomando a rédea da sua vida, mais você entende o quanto você merece ser um ser integral, o quanto você merece estar inteiro para você. Porque quando você está inteiro, você não precisa do reconhecimento do outro, você não precisa... Claro, gente, é gostoso quando vem alguém e diz assim, nossa, Cíntia, seu trabalho é maravilhoso, me ajudou demais, mas eu não faço nada sozinha. Eu planto uma semente, se a pessoa quiser regar, aquilo vai crescer, vai germinar. Por quê? Porque é a condição interna que ela tem de fazer aquilo funcionar, né? Não tem terceirização de consciência, eu não faço nada por ninguém, mas quando a pessoa quer, ela se ajuda, como nós estamos aqui, né? Nos ajudando numa troca, onde vocês contam sobre vocês, eu conto um pouquinho sobre mim e a troca é rica, né? Porque aqui a gente junta as peças, a gente junta as partes perdidas. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. A Diane fala assim, oi Diane, faz tempo que eu não te vejo por aqui. Sinto o silêncio, é culpa, sente culpa. Então volta lá, né? Quais memórias de culpa? Volta lá, acolhe essas memórias, né? Eu sou Elaine diz, esse exercício é ótimo, que bom que vocês gostaram. Traz leveza e paz, né? Maravilha. A Cláudia diz, e quando você não acha essa criança, não lembra de nada, vai lá, faz o exercício, pode fazer, meditação da criança interna, tá? Pelo menos 21 dias, eu te aconselho a fazer por 90, mas pelo menos 21 dias, para você começar a se reconectar. Você vai ver como, quando a gente move ali algumas partes do nosso inconsciente, ele abre a portinha para as memórias voltarem, tá? Geralmente a gente não lembra de muita coisa da infância, porque grande parte das coisas que a gente não quer lembrar está na infância. E a inconsciente vai e esconde tudo, fica tudo lá caidinho nas sombras. Só que é uma parte importante, é uma parte que a gente precisa ter, é nosso, a gente precisa resgatar.
Como diria o queridíssimo professor Rossandro, ele fala assim, esse é a reintegração de posse afetiva, e é isso que a gente precisa fazer conosco, né? Reintegrar o que é nosso por direito, e é nosso por direito, né? A Karen diz, isso é só para quando é criança ou pode trazer uma lembrança de quando é adulto? Qualquer lembrança, tá? Qualquer lembrança. Eu falei sobre a criança porque geralmente quando a gente faz uma primeira vez esse exercício, vem uma memória assim, lá nos meus 12 anos, meus 14 anos, né? Meu primeiro relacionamento. Então, assim, uma memória mais infantil, né? Mas pode fazer para a memória que aparecer, tá bom? Ábido diz, a Fabi diz assim, o outro não existe, ele simplesmente nos mostra o que há em nós, grande desafio. Exatamente. O outro faz parte de nós. Né? O outro, ele, na verdade, quando você deixa ele ser quem ele é, ele para de te incomodar. Quando você transborda o que você tem, claro, gente, vai ter gente que vai te irritar, tá? Aqui não é pra ninguém ser um Buda, um Jesus, não é essa a pretensão. A pretensão é ter consciência. A consciência é a luz. A gente usa o termo iluminado como uma coisa muito alta, muito grande. Quando a gente ilumina nossas questões internas, a gente consegue crescer, a gente consegue prosperar, a gente consegue mergulhar dentro, perceber o quanto de luz eu tenho para mim, e quando eu deixo isso transbordar em mim, isso transborda para o outro. Então nunca é um processo puramente individual. O seu processo de consciência vai afetar a consciência da sua família, a consciência no seu trabalho. Quer um exemplo? Quando você começa a entender o que você merece e você começa a fazer aquele movimento mais vitimizado, vamos supor, a pessoa lá no trabalho, ela tá sempre chateada porque não viram, não reconheceram, não falaram, né, que fez um bom trabalho, não teve feedback positivo, etc, etc. Quando ela começa a entender que, peraí, eu preciso me reconhecer, eu preciso ver o que de bom eu estou fazendo aqui e o quanto eu invisto, né, no que eu estou fazendo, o quanto de energia, o quanto de força eu estou colocando, a minha energia vital. O seu trabalho é troca, você está trocando a sua vida ali, deixando a sua vida, colocando energia vital para aquele trabalho acontecer. Quando você começa a reconhecer isso e para de cobrar do meio que eles vejam algo que nem você se dá, tá? Porque às vezes a cobrança é essa, eu exijo do outro algo que nem eu me dou. Aí, quando você muda a postura, as pessoas não vão mais se relacionar com aquela pessoa que estava dolorida, com aquele doente emocional. Elas vão olhar, tem alguma coisa diferente. E elas vão ter que aprender um outro caminho de se relacionar com você. Ou seja, a sua mudança interfere no meio. A sua mudança, muitas vezes, faz que o outro busque um outro caminho de se relacionar com você, e isso já está provocando mudança nele. Entendem? É fácil de entender isso ou é meio complicado? A Diane diz, não escuto minha voz interna. Treino, tá? A gente precisa treinar, porque essa voz ela fica abafada, mas ela fala pra caramba, ela fala o dia inteiro. Principalmente palpites, assim, sabe aquelas coisas que você fala, nossa, você viu um vídeo aí, veio uma opinião forte, você precisa escrever ali. Presta atenção se ela não é só a voz interna falando, tá? Ela fala com a gente o dia inteiro, é só a gente começar a observar um pouquinho mais a fundo. A Filipa diz, é importante parar, silenciar e escutar-se, exatamente. E a Diane diz, mas me sinto bem, mesmo sem respostas. Maravilha, deixa vir, né? Esse primeiro contato com esse exercício é uma coisa meio esquisita, a gente não está acostumado a entrar em contato conosco. Mas quando você começa a se permitir, você começa a perceber que existe todo um mundo simbólico para dentro, né? Quando você sonha, quando você faz algum movimento assim artístico, não precisa ser artista, tá, gente? Por exemplo, assim, tô desenhando com meu filho, tô, sei lá, fazendo uma brincadeira de massinha, né? Então, tudo isso você começa a perceber que assim, tem coisas que acontecem dentro de você. Já brincou com os teus filhos ou netos com giz de cera? Cheira o giz de cera. Vê para onde esse cheiro te leva. Quando você compra material escolar para o seu filho, vem aquele cheiro de plástico. Adoro. Cheira o plástico, vê para onde aquilo te leva. Que lembrança aquilo te traz, sabe? Porque em que momento a gente deixa de ser criança? De lembrar internamente das coisas gostosas que a gente viveu,
né? Então essas partes elas estão perdidas, coisas boas e coisas não tão boas, elas ficaram no esquecimento. Não tô dizendo que a gente tem que lembrar de tudo, tá? Mas é assim, perceba quais memórias que vêm, o que ativa, uma música que você escutava lá, que tua família adorava e colocava nas festas, o que vem? Qual é o sentimento? Às vezes não tem memória, mas tem o sentimento, e às vezes você percebe que aquele sentimento lá de trás é um sentimento que repete muito hoje na sua vida adulta. E aí você começa a perceber a emoção que te rege. Aí você fala, nossa, caramba, nem sabia que isso passava tantas vezes por mim, né? Às vezes, a pessoa é tão culpada, ela se sente tão culpada que ela precisa dizer muito obrigado para tudo. Obrigado, 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 obrigado. Aí, uma pessoa me falou assim, você percebe o tamanho da culpa que você carrega quando você se sente mal em fechar o chat GPT sem agradecer a máquina. Já brincaram de chat GPT? Já brincaram disso? Então brinquem e percebam se vocês conseguem sair sem falar muito obrigado, você foi incrível. Porque aquela inteligência, ela é treinada para lidar com humanos. O humano gosta de um carinho, né? Então de repente ela fala assim, olha, você pergunta lá, qualquer coisa, né? Vou fazer uma pergunta de geografia, ela vai te responder. Você fala assim, olha, isso aqui, né? Eu vejo os meus filhos mexerem, então, isso aqui é para um trabalho, tal. O que você me aconselha a escrever? Aí ela vai escrever, muito obrigada. E aí ela responde assim, nossa, conte sempre comigo, estou aqui para te ajudar, né? Então assim, é muito curioso, porque a gente não deixa de ser humano nem quando a gente se relaciona com a máquina, né? Então, enfim, o José tá dizendo, perdi o exercício, depois você volta lá, vai ficar gravada e ela sobe pro YouTube também, tá bom? Até amanhã, a Rafinha já subiu pra gente. Alguém me perguntou aqui, Deni Maria, essa técnica é da constelação familiar? Não. Essa técnica é uma técnica é um exercício, tá? É um exercício, é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta meditativa. As pessoas pensam que meditação é você sentar e fazer não, tá? A meditação é quando você olha para dentro, né? É um movimento onde você se reedita, né? Meditar, você se reedita. Então, quando você se pergunta e busca suas respostas, quando você olha para os sentimentos, quando você, antes de dormir, percebe assim, passei um scanner e qual foi a emoção que eu mais senti hoje? Tem gente que não sabe responder, né? Então, assim, esses exercícios são exercícios de autoconhecimento, tá, gente? São ferramentas. A constelação que traz essa frase que eu coloquei, eu vejo você, ela é uma frase usada na constelação, tá? Uma frase de cura que a gente fala. Mas esse exercício propriamente não é da constelação. Mas enfim, tão eficaz quanto, tá bom? A Andrea diz, me sinto bloqueada para deixar aflorar os meus talentos. Tenho consciência deles, mas me sinto travada. Muito bem, né? É um movimento de se permitir. Então, por que eu não me permito? O que me trava? Isso é muito importante de buscar, né? Observar, são as crenças da minha família? São os meus valores? Porque sobre valor, a gente não reconhece também quais são os nossos valores, né? Então, assim, como é que eu sei quais são os meus valores? Perceba, alguém me conta aqui uma frase que você fala muito, né? A minha mãe me mandando mensagem no WhatsApp perguntando se não tem live. Tá quase acabando, tadinha, depois eu mando pra ela. Pergunte pra, né? Faça esse movimento de olhar pra uma frase. Você tem um chavão? O que você fala sempre, assim? O que você repete muito? Quais são suas frases que você repete muito? E depois você pode fazer uma análise. Quais são as crenças por detrás dessa frase? Né? Por exemplo, assim, tem uma pessoa que fala muito assim, quem não chora não mama. Quem não chora não mama. O que vocês entendem com isso? Que crença que tá por detrás disso? Tá? No caso dessa pessoa é um vendedor, né? E aí o mundo comercial ele é assim, né? São várias trocas, etc. E ele traz essa perspectiva de que o bebezinho que não pedir não será alimentado, né? Essa é a perspectiva dele. Mas eu conheço outras pessoas que falam a mesma frase e que são pessoas que gostam sempre de levar vantagem, pequenas vantagens em algumas coisas. Conversa de gente grande de novo, né? Então, assim, quais são as frases que você mais repete?
aí você vai começando a identificar os seus valores, tá? Escreve, gente. Olha, a escrita terapêutica é sensacional. Aí você vai falar assim, não, mas eu não sei escrever, eu não sou escritor. Mas não é questão disso. É questão de conversar com você. Por isso que é legal você fazer um diário, assim, o que eu senti hoje? Qual foi a emoção que mais passou por mim? Nossa, eu sonhei com uma música. Já sonharam com música? Se você sonhar com uma música, eu vou te deixar uma dica. Observa lá, pesquisa de quando que é aquela música. Aí você vai falar, nossa, essa música é de quando eu tinha, sei lá, 13 anos de idade. O que estava acontecendo na sua vida com 13 anos de idade? E aí você vai começar a entender o que seu inconsciente está querendo trazer, o que ele quer te lembrar, para onde ele está apontando, né? Então assim, gente, essa conversa com a gente, ela é muito individual, tá? E isso a gente aprende. É um movimento que a gente não aprendeu na escola, mas a gente aprende a fazer esse caminho em processos terapêuticos. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui para mim. A Jenny diz, sempre te assisto às lives gravadas. Ah, que bom, fico muito feliz. A Andrea diz, parece que eu ando em círculos. Exatamente, quando a gente não tem essa perspectiva de reconhecer o que nos trava, a gente não consegue abrir essa trava. Por isso que a gente tem que pesquisar tudo, as crenças, as programações, os valores. É importante olhar o todo, o contexto geral, né? E olhar para trás também. Porque muitas vezes a gente fica preso em questões de lealdade à família. Então, assim, se a minha família não prosperou, eu também não me dou o direito de prosperar. Se a minha família não estudou, eu também não quero, assim, eu evito, né, buscar alguma coisa mais profunda em algum estudo, né? Então, a ideia principal é saber que existem travas, mas que a gente pode vencê-las. Tá? Com certeza, se você carrega aquela trava, lembra luz e sombra? Então tem alguma coisa na sombra. Quando você traz para a luz, é mais fácil se relacionar, é mais fácil compreender. Bert Hellinger tem uma frase, agora sim, uma frase de constelação. Ele diz assim, todos nós levamos a energia dos nossos ancestrais adiante. Então tudo que eles superaram, tudo que eles venceram, cada um deles, tudo que, né, conseguiram conquistar, mesmo embaixo de muita dor, chegou até nós, a vitória de cada um deles. Como que essa vitória de cada um deles chegou até nós? Pela vida que nós recebemos. A vida chegou em nós. Essa é a maior bênção que a gente poderia ter. Então é assim, reconhecer que a força deles que chegou em nós deve ser levada adiante. E aí Bert Hellinger tem uma frase de constelação, que muitas vezes quando a gente reconhece a força do sistema, a gente diz assim, eu sou o sucesso de todos vocês. Você pode dizer isso. Você pode olhar todos os seus ancestrais. Cintia, eu não conheço, nem os meus avós. Não tem problema. Imagina, veja essas pessoas, né? Os pais dos seus pais, seus avós, seus bisavós. Imagina uma fila enorme de ancestrais. E diga, eu recebo a força de vocês. Eu sou o sucesso de todos vocês. Porque certamente, se você está aqui hoje, você já foi além. E você nem percebeu. E dá para ir mais ainda. Dá para se explorar mais ainda. Dá para reverenciar mais ainda essa força. Ufa, eu tô falando muito. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. A Diane diz, até Jesus perdia a paciência. Não sei do que você falou, mas é verdade. Tem algumas situações que é verdade. A Luísa diz, me veio uma lembrança de 25 anos atrás e uma outra com meu esposo uns 4 anos. É bom poder dar luz. Perfeito, perfeito. Essa é a intenção. A Elaine diz, as primeiras vezes que fiz, via tudo escuro e me dava pavor. Depois repeti outras vezes, foi fluindo, retomar o caminho de volta para acolher a criança e conduzir pelo adulto que eu sou, luz. Perfeito. Sabores da Neuza diz, Cíntia, essa sensação de vazio que sentimos está relacionada com a criança interior? Muitas vezes está relacionado com a forma que a gente lida conosco, não só com a criança. Tá? Porque quando você olha e não consegue enxergar nada, vai se permitindo, olhe mais vezes, tome mais contato. Essa sensação de vazio muitas vezes está relacionada a um vazio existencial, mas eu falo que é a ausência de si mesmo, né? A ausência daquilo que a gente ainda não conhece. Então se permita esse conhecimento, né? A Fabi diz perfeito, a Nelly, olha, a Nelly tá aqui, depois volta lá e assiste que hoje foi legal, teve exercício. Deixa eu ver se tem mais alguém dizendo alguma coisa. Não me diga mentirinha, dói demais. A Vani tá dizendo isso. Não, fica tranquila que eu não minto não, eu nem consigo. Que mais? Mudamos a pergunta dos acontecimentos. Por que está acontecendo isso? Para o que isso quer nos ensinar? Exatamente, perfeito. Né? Para onde isso vai me levar? Qual que é a luz,
dessa sombra toda. Meus amores, chegamos ao final aqui, já são 8 horas. Eu agradeço a presença de cada um. Hoje nós tivemos mais ou menos 60 pessoas, né, passando aqui pela live. Eu fico feliz. Se faz sentido para você, compartilha, né? Faça os exercícios. Lá no meu canal tem muito exercício meditativo. Cada exercício tem uma explicação, tá? São vídeos diferentes. Então você encontra a meditação e você encontra a reflexão da meditação, tá bom? E enfim, vamos junto. Fiquem à vontade para sugerir temas e a gente vai compondo junto. E até semana que vem, tá bom? A Diane diz que admira muito a minha entrega, gratidão. Eu também admiro muito vocês que são buscadores e com certeza já estão no caminho de cura individual de cada um. Contem comigo, tá bom? Para essa jornada. Um beijo enorme. Espero você na quarta-feira que vem no Caindo a Ficha, o seu programa semanal favorito. Beijo, até mais.